E aí, pessoal, vamos lá? Mecanismo de reação para eliminação ou desidratação. Desidratação fica fácil da gente lembrar. Desidratar é retirada de água. Essa retirada de água ela pode acontecer interna, ou seja, entre uma molécula única ou entre duas moléculas. O que nós temos que ter nessa brincadeirinha para a gente fazer esse tipo de reação? As hidroxilas. Então, para que aconteça uma reação de desidratação, é fundamental que eu tenha hidroxilas na minha composição. Essas hidroxilas que nós vamos utilizar para a retirada de água. Então, preste atenção que o mecanismo é simples. Então, eu comecei aqui com desidratação ou eliminação de álcoois, ou seja, álcoois reagindo e tirando moléculas de água. Para retirar a molécula de água, a gente precisa ter uma hidroxila e um hidrogênio. Tirei o H2O aqui. Os radicais de onde eu tirei a hidroxila e de onde eu tirei o hidrogênio se juntam. Tá? E nós vamos dar a formação aqui a um éter. Mais H2O. Então nós temos aqui o éter. Etano, etoxetano, que é o éter comum. Tá? Então, o mecanismo de desidratação ou eliminação, retirada de água, tem que ter hidroxila para que haja a possibilidade da reação acontecer. Uma reação aqui entre um diálcool. E aqui nós teremos a formação de um composto não tão famoso, que é o anidrido. Então aqui, junto as duas extremidades, retiro água. E da onde sai o H, e o H vai ter que juntar. Esse composto aqui vai ficar assim, CH2, CH2O. Isso aqui é o anidrido. E a outra formação aqui, vamos fazer pequenininho aqui por causa do espaço, H2O, que é a água que eu tirei. Isso aqui é o anidrido etílico. Tá? Coisa muito simples. Vamos lá. Reação de esterificação. Aqui a coisa já começa a ficar mais famosa. Reação de esterificação já recebe um nome próprio, Formação de ésteres, que é uma das funções orgânicas que nós temos aí, formando os flavorizantes. Tá? Uma reação de esterificação ela acontece com o ácido carboxílico, qualquer aqui, reagindo com um álcool, também qualquer. Tiro do ácido carboxílico o hidrogênio. Tiro do álcool aqui a hidroxila. Isso forma água. E os radicais se juntam. Então vamos fazer um casamento novo aqui, C dupla O, R'. Lembrando, R e R' são radicais carbônicos aqui. É que o professor não vai ficar repetindo toda hora N carbonos para lá, N carbonos para cá. Então a gente coloca o R ou R' para dizer, são radicais carbônicos diferentes. Tudo bem? E aqui também eu formo a água que é retirada do processo, que é eliminada da minha composição. Aqui para a gente brincar um pouquinho com os nomes, tá? Ácido etanóico e metanol. O álcool metílico ou metanol. Tiro o hidrogênio do ácido, tiro a hidroxila do álcool, juntei os dois, formei a água. E os radicais eu junto. H3C, fazer um pouquinho menor por causa do espaço que eu deixei reservado aqui. OCH3. Esse aqui é o éster, tá? Também conhecido como etanoato de metila. Etanoato de metila. E também eu tenho a formação, vou colocar aqui, da água que deveria estar lá. Simples, processo muito simples. Tá? Outra reação bastante comum, bastante famosa aqui, é a reação de formação de amidas. Esse tipo de reação
é o que vai acontecer na formação dos aminoácidos. Tá? Então nós temos estruturas onde você tem ácido carboxílico e aminas, né? E a junção dos dois forma uma molécula nova ali, que é chamada de amida. Tá? Essa estrutura da amida, ela vai ter uma ligação que você deve ouvir bastante na biologia, lá chamada de ligação peptídica. Essa ligação, quando nós fazemos a síntese de aminoácidos ou síntese de proteínas, elas são rompidas, né, para que a gente tenha aí uma absorção dos nutrientes no nosso organismo. Então vejamos aqui o mecanismo. Ó. Agora aqui, ó, vou dar uma mudada na estrutura. Ó. O ácido vai perder a hidroxila e a amina aqui, ó, vai perder um hidrogênio. Ó. Juntei, formei a água. Os radicais de onde eu tirei se juntam. Então aqui nós vamos formar assim, ó, R, C dupla O. Aqui entra o N, H e o R'. Essa ligação aqui, galerinha, que é a ligação peptídica. Qual que é a importância dela? Se eu tiver que fazer uma hidratação, que é o processo contrário aqui, ó, ou uma hidrólise, como é mais famosa, eu vou romper exatamente na ligação peptídica. Eu volto a formar aí o ácido carboxílico e a minha amina. Tudo bem? O processo é bem simples. É só lembrar, na síntese de proteínas você faz o processo contrário. Ó. Você vai quebrando as estruturas, formando novos aminoácidos ali, tá bom? E os sais orgânicos. O sal orgânico é uma microestrutura aí da saponificação, tá? A saponificação você vai ter um ácido graxo, que é uma gordura ou um óleo, né, reagindo com uma base, que geralmente é o hidróxido de sódio, NaOH. Nessa reação, eu vou ter aqui a retirada de água das duas estruturas. Como que vai funcionar? O ácido perde o H e a base aqui, a base inorgânica, perde a hidroxila. Retirei água. Esse metal aqui, que na verdade é o meu cátion, vai juntar-se com o oxigênio ali, formando o sal orgânico, que quando a cadeia é muito longa a gente vai chamar isso de sabão. Então essa reação de formação de sais orgânicos pode também ser comparada e ser utilizada como reação de saponificação. E aqui nós vamos dar a formação assim, ó. R, C dupla O, O, mais H2O. Pessoal, tem que destacar a carga iônica aqui para mostrar que a ligação ali é a ligação iônica. Então eu demonstro o sinal negativo aqui do oxigênio, que é receptor de elétrons, e do meu cátion aqui, que é fornecedor de elétrons. Tranquilo, pessoal? São simples as reações, é só não perder o foco aí do mecanismo. Tudo bem? Vamos fazer agora as nossas reações de oxidação. E aí, pessoal, vamos lá para o nosso último bloco. Nós vamos falar de reações de oxidação. Turminha, o mecanismo de reação de oxidação é o aumento da quantidade de oxigênios na estrutura ou a redução do número de hidrogênios. Tá? Esse é o mecanismo. Nós vamos dar a ênfase para as reações de combustão, completa e incompleta. Por que eu vou dar essa ênfase aqui? Porque é o tipo de reação que mais é cobrado nos vestibulares atualmente. Tá? As outras reações de oxidação, tipo ozonólise e oxidação branda ou oxidação energética, não são tão cobradas assim. Então, eu vou dar uma ênfase nisso aqui, tá? Que é a reação onde você vai ter um enfoque maior durante as provas, tá? Para que fique bem claro aí todo o mecanismo, como que as coisas vão atuar, como que elas vão reagir, para você ficar com uma clareza maior de ideias aí, tudo bem? Então vamos começar para a seguinte ideia, tá? A reação de combustão, ela vai acontecer de duas maneiras, tá? Uma de maneira completa, que é a mais utilizada, é a mais cobrada hoje, e a outra de maneira incompleta. O que vai mudar em uma e em outra? A quantidade de comburente. Guardem o termo, comburente. No caso das reações aqui, o comburente vai ser o oxigênio. Tá?
Aí a gente volta lá um pouquinho para Lavoisier, lá, nada pega fogo sem oxigênio. Tá? Então essas reações de combustão, eu vou ter sempre um combustível, principalmente na química orgânica, os combustíveis são orgânicos, tá? À base de carbono, mas aí nós teremos também o O2, tá? Que é o nosso comburente. Na reação completa, eu vou ter sempre a formação de dióxido de carbono, CO2. E na incompleta, eu posso ter a formação de monóxido de carbono e fuligem aqui, ou material particulado, que é o carbono, o C com um Szinho lá que está na fase sólida. O material particulado é um problema muito grande, principalmente nas sociedades mais urbanas, aí onde você tem muito caminhão, né, muito ônibus, libera aquela fumaça preta, né, suja a roupa no varal, suja a testa, dá dor de cabeça, caramba. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Reações de combustão completa. Um combustível, mais uma certa quantidade aqui de oxigênio, tá? Gás oxigênio, formando CO2 e água. Agora aqui, galerinha, vamos dar uma destacada. A água pode não ser formada na reação de combustão completa. Por quê? Depende do tipo de combustível que eu tenho. Se o meu combustível tiver hidrogênio, eu formo água. Se ele não tiver, eu não formo água. Tudo bem? Claro? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos o combustível que é o gás metano, também conhecido como GNV, gás natural veicular, tá? E o gás metano aqui, ele está reagindo com oxigênio, ou seja, está sendo queimado. O que eu vou formar aqui, pessoal? Como eu tenho carbono e hidrogênio, eu vou formar gás carbônico e água, porque a reação é completa. Então, esse gás carbônico aqui é o CO2 mais H2O. E aí está faltando alguma coisa ali, que é o balanceamento da reação. Toda reação química tem que estar balanceada. Então, veja, um carbono, 4 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, coeficiente 2 aqui na frente, esse 2, só para lembrar, multiplica todo mundo. Quantidade de oxigênios agora, 2 aqui mais 2 aqui, são 4 hidrogênios. Aqui só tinha 2. Coloca um 2 ali. Reação balanceada, né, e a formação de dióxido de carbono e de água. Processo de combustão completa. Agora aqui, ó, carvão. Está fazendo churrascão lá, carvão mais oxigênio. Não forma vapor de água aqui. Por quê? Olha o meu combustível, não tem hidrogênio. Então, como a reação é completa, eu só vou formar o CO2. Tá? Aqui não tem formação de água, por quê? Porque eu não tenho hidrogênio na molécula. Então, cabe aquela. Reação de combustão pode formar água ou não. Depende do quê? Do seu combustível. E aqui, nosso terceiro modelo, nós temos aqui o etanol. O etanol, também conhecido aí como álcool comum, né? Processo de combustão do etanol, como eu tenho hidrogênio, forma água e gás carbônico. Então vai ter o CO2, porque a reação é completa, mais H2O. Faça-se o balanceamento agora. Quantos Cs? 2. Quantos CO2 eu vou formar? 2. Quantos Hs? 3. Com mais 3, 6. Aqui eu tenho 2. 3. Oxigênio sempre por último nessas reações, porque geralmente ele dá um enrosco, aí dá uma complicação. Então nós teremos aqui, ó, 2 vezes 2 são 4, com mais 3 dão 7. 7 oxigênios do lado direito ali no meu produto. Aqui, ó, eu tenho um oxigênio que eu não vou mexer. Esse aqui já está certinho. Então, dos 7 que eu tinha, eu desconto 1. Quantos faltam para balancear aí? Muito bem, faltam 6.
Então, eu tenho um número aqui que multiplicado por alguém vai dar 6. Quem é esse alguém? O 3. 3 vezes 2, 6. Reação balanceada, bonitinha. Formação de gás carbônico, que é o dióxido aqui, né? E água. Reações incompletas. Nas reações incompletas, eu tenho que lembrar. Eu posso formar CO, que é um monóxido de carbono, ou fuligem. E em algumas reações eu também formo água. Mas esses dois eu tenho que ter presentes. Então, nesse caso aqui, ó, também o GNV, né, o metano, mais oxigênio. Como a reação que eu quero aqui é uma reação incompleta, eu vou formar o quê? Carbono mais 2 moléculas de água. Ó. 2 vezes 2, 4Hs. 4Hs. 2 Os. 2 vezes 1, 2 Os. E sobrou quem aqui? Ó? O carbono com material particulado. Essa reação vai liberar aquela fumaça preta lá. Tá? Reação incompleta. E aqui nós temos o carvão, né? Mais o oxigênio. Carvão mais oxigênio, olha só. Aqui eu vou formar só CO, monóxido de carbono. Eu coloquei aqui de maneira proposital o coeficiente meio para que eu tenha a formação de um oxigênio apenas. Então, 2 vezes meio dá 1. Então, C mais meio O2 formando CO, que nós temos aí como monóxido de carbono. Tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço.